Convidamos os integrantes da mesa redonda de debates para ocuparem seus lugares para a apresentação da sua composição. Para mediar este debate fundamental, teremos a honra de contar com a presença do Dr. Luiz Guilherme Benac Delori, doutor e mestre em Direito Processual pela USP, mestre em Constitucional pela PUC São Paulo, Visiting Scholar, pós-doutorado na Cornell University, nos Estados Unidos, professor de Direito Processual no Mackenzie e advogado concursado da Caixa Econômica Federal. Por favor, doutor Guilherme. Convidamos também o doutor Odilon Cavalari de Oliveira, do Distrito Federal, doutor em Direito, mestre em Direito Constitucional, professor do mestrado do ISC-TCU, assessor ministro do TCU. Por favor, doutor Odilon. Para a parte da mesa também, doutor Yasser Reis Gabriel, de São Paulo, doutor em Direito Administrativo pela USP, mestre pela FGV, professor da FGV de Direito de São Paulo e sócio da Sanfeld Advogados. A próxima convidada é a doutora Élida Graziani Pinto, de São Paulo, doutora em Direito Administrativo pela UFMG, livre docente de Direito Financeiro pela USP, procuradora do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo e professora de Finanças Públicas da Fundação Getúlio Vargas. Bem-vinda, doutora Élida. Bom dia a todos, um prazer grande estar aqui. A gente tem uma missão desafiadora, né, colegas, perto do almoço. Isso sempre é um assunto que a gente tem que levar em consideração. E é uma alegria grande estar aqui no evento do IDASAN, aqui na ASP Centro, com prezados e ilustres colegas, para a gente debater algo que dá para dizer que está na ordem do dia, né? O uso da inteligência artificial. Eu vindo para cá, eu sou aqui de São Paulo, e eu vim de metrô, eu estava no metrô, e aí vem aquela chamada da propaganda interna do metrô, falando da inteligência artificial, que tinha um plano específico para os alunos de determinada inteligência artificial para isso. Ontem eu estive num evento na OAB São José dos Campos, falando de 10 anos de Código de Processo Civil. A minha área de formação é o processo civil, atuo nas questões ligadas ao direito administrativo, principalmente no âmbito de TCU, tanto na parte administrativa quanto judicializa. E um dos temas, não foi a minha mesa eu falei sobre um tema arcaico, coisa julgada de há 2000 anos, né? E um dos temas antes da minha mesa era a inteligência artificial. Então, a gente pode dizer assim que a gente está falando com uma questão um tanto quanto onipresente. A primeira reflexão, eu trago aqui, dividindo com todos os presentes, será que esse é mais um modismo ou não? Se a gente lembrar de há algum tempo, nós tínhamos todo mundo falando do tal do metaverso, que ia acontecer tudo no metaverso, tudo precisava no metaverso e etc. E hoje o metaverso, salvo alguns nichos específicos, acaba sendo algo que ficou no passado. Quem sabe vai voltar, vai subir, etc. Mas de uns tempos para cá, né, então a gente tem a questão relacionada à inteligência artificial de uma maneira geral, como sendo, repito, sem querer ser insistente, mas o onipresente naquilo que a gente destaca. E, por óbvio, isso influencia a área jurídica de uma maneira geral. Então, nós temos, de uns tempos para cá, as inteligências artificiais de uma maneira ampla e especificamente para a área jurídica, seja para a parte da advocacia, seja para a parte de poder judiciário, seja para a parte de órgãos de controle, tudo passa por isso. Então, obviamente, quando a gente vai falar de atividades de controle, claro que então a inteligência artificial, ou como sugeriram para nós aqui, os robôs, acabam se colocando como um grande ponto a gente pensar.
Será que isso veio para ficar? Será que isso já é uma realidade? Isso é algo ainda feito de maneira no personalismo de determinadas pessoas, institucional no órgão? Como é que ficam as questões relacionadas a se é colocado numa IA aberta as questões de dados sensíveis e dados sigilosos? Os problemas relacionados ao assunto são inúmeros. E, de modo algum, especialmente aqui estou na posição de moderador, estou querendo tomar partido. Só estou querendo trazer algumas das reflexões para que os ilustres panelistas deste encontro nosso possam refletir um pouco a respeito disso. Então, a ideia é que a gente passe por uma primeira rodada dos nossos 3 palestrantes, para que depois a gente prossiga isso. E se alguém quiser fazer algum comentário, uma consideração, sempre preocupado e premido pelo horário, esse vai ser o ponto. Então, já falei demais, meu papel não é esse aqui. Professora Hélida, por gentileza, inicie os nossos trabalhos. Bom dia a todas e todos. Agradeço o convite ao IDASAN. É uma alegria rever amigos e poder dialogar no debate de como o controle... Se me permitem, eu preciso brincar com esse título da nossa mesa. Ciladas. Eu brincava, inclusive, há pouco com o Rafael, dizendo, olha, o controle não pode ser visto como um cachorro preso na corrente que, quando solta, sai mordendo todo mundo. Mas também não pode ser um poodle inofensivo que não seja capaz de exercer a dissuasão necessária para obrigar o cumprimento da lei. Essa introdução a respeito do título Ciladas nos permite dialogar, inclusive, com uma frase da mesa anterior, que me parece muito, muito feliz e que repercute na nossa mesa, a respeito de como os tribunais de contas podem promover essa aproximação mais dialógica, mais respeitável, mas muito comprometida com o aprimoramento da administração pública, a pretexto de uma atuação em que o controle retroalimente o planejamento. Eu sempre digo isso para os meus alunos. Controle bom, controle efetivamente capaz de aprimorar a qualidade do gasto público, aprimorar o perfil da gestão pública, é um controle que retroalimenta o planejamento. Na mesa anterior, a resposta de uma das painelistas a uma indagação de vocês que estão assistindo foi que a ideia de reserva do possível, a alegação genérica de que não há recursos para financiar uma determinada demanda judicial, não cola mais. E eu quero explorar esse argumento no momento em que nós estamos, agora, agosto de 2025, em que no primeiro ano de mandato dos prefeitos, o momento mais pertinente para envio do projeto de lei de plano plurianual. A depender da previsão da lei orgânica de cada município, será agora 31 de agosto o envio do projeto de lei, ou, no mais tardar, no próximo mês. E é este o ponto em que a gente precisa dialogar a respeito da inteligência artificial e de como a gente tem que refinar os instrumentos dessa prova de boa-fé objetiva na alegação de que não há dinheiro para fazer tudo para todo mundo ao mesmo tempo agora. Do ponto de vista do orçamento público, quem, como nós, diuturnamente trabalhamos no exame das contas anuais das prefeituras, mas também nas contas de gestão, não só nas contas de governo, nós temos muita clareza da escassez. O orçamento não é um poço infinito de recursos para atender a todas as demandas. É preciso ordenar prioridades. E uma das estratégias que nós precisamos ter clareza é exatamente a perspectiva de como as prefeituras, por vezes muito deficientes de quadro de pessoal técnico, terceirizam a formulação de PPA, LDO e LOA para consultorias contábeis que, concomitantemente, são assessoria jurídica e que também vendem serviços de informática. Eu brinco que PPA, LDO e LOA é contratado como se fosse o pacote Office da Microsoft, em que tem o Word, Excel, PowerPoint. Inclusive, chegam projetos de PPA, LDO e LOA, em que nem troca o nome do município. Município que não tem curso d'água, prevendo recursos para pontes, entre outras questões absurdas. O nível de consistência das leis de plano plurianual e, por conseguinte, das leis de diretrizes orçamentárias, das leis orçamentárias, compromete todo o restante. Se não é bem feito,
o gestor depois ganha um cheque em branco durante a execução orçamentária para redesenhar por meio de créditos adicionais suplementares. E é onde, de fato, não tem como provar a ideia de reserva do possível, porque redesenhou unilateralmente a lei de orçamento. E quando a gente examina, do ponto de vista do IEGM, o índice de efetividade da gestão municipal, há uma trajetória histórica de descumprimento do próprio planejamento orçamentário que o município formulou. Na quadra atual em que nos encontramos, a inteligência artificial pode nos permitir um ponto de partida muito mais robusto, muito mais adequado, para formular esse planejamento de saída das políticas públicas. E para depois ter condição de se defender em juízo diante de demandas de medicamentos, de procedimentos no âmbito do SUS, de vagas em creche, de, por exemplo, passivo ambiental, a falta de saneamento básico, entre outras dimensões. Um planejamento bem feito é a melhor porta, a melhor parâmetro de referência para a defesa da reserva do possível. E, caso o planejamento não seja cumprido como deveria, motivar. A ideia do parágrafo 10 do artigo 65 da Constituição é de uma impositividade geral do orçamento para fins de cumprimento dos programas. Eu venho aqui hoje numa perspectiva didática, numa perspectiva dialógica, respeitosa, e não como cachorro bravo que dá título à nossa mesa, ciladas. Vamos voltar no minimalismo. Qual é o núcleo dos orçamentos que são disputados em juízo e que depois os prefeitos respondem? Eu vou me ater preliminarmente ao debate dos municípios, mas, claro, por arrastamento se estende aos estados e ao governo federal. Os advogados lidam diuturnamente com sanções de todos os níveis dos tribunais de contas. Vou falar do estadual, que é onde estou há 13 anos. Ora, se nós orientarmos como advocacia pública ou privada, na instância primeira do artigo 74, incisos 1 e 2 da Constituição, que é o controle interno, e é o controle interno que avalia programas, que avalia resultados, é o controle interno que tem esse compromisso de olhar, por exemplo, para a série histórica de demandas judiciais, como um diagnóstico de vazio assistencial. Vejam, eu digo isso para os colegas da Advocacia do Estado de São Paulo, que me convidam de quando em quando para alguns cursos que eles próprios formulam. A mim me parece que a advocacia poderia ocupar, de forma muito estratégica, essa dimensão de retomada da série histórica de demandas judiciais para fins de quantificação mais precisa na próxima etapa de planejamento. E, se me permitem, eu vou introduzir um exemplo só para elucidar onde eu quero chegar. Numa perspectiva profundamente respeitosa e sugerindo aprimoramento da atuação de todos nós, de lado a lado. Na década de 90, os pacientes com HIV não tinham acesso ao coquetel antirretroviral. Não havia garantia do direito ao coquetel antirretroviral e milhares de demandas foram levadas ao judiciário buscando esse medicamento. Naquela ocasião, era muito oneroso para o próprio governo federal, para as prefeituras, para os estados, suportarem essas demandas multiplicadas, essas demandas fragmentadas. E aí, o que fez o sistema de controle interno de uma forma muito inteligente? A política pública incorporou a série histórica de demandas judiciais e formulou uma resposta universal para todos os pacientes em situação igual. O debate da política de DST-AIDS passou a oferecer para todos os pacientes, com escala e, portanto, barateando o preço, e permitindo dupla resolução de problema. Um benefício, além de baratear a compra, de oferecer para todos os pacientes, teve uma incorporação de aprendizagem que nós, usualmente, não debatemos em direito, mas o pessoal das ciências sociais, da economia e mesmo da saúde pública debatem. Duas consequências muito favoráveis da forma como foram internalizadas as demandas judiciais na série histórica, na próxima etapa do planejamento. Primeira, da política de DST-AIDS, houve uma reflexão sobre quebra de patentes, licença compulsória, e deu origem à política do medicamento genérico no Brasil. Aquela série de demandas judiciais para acesso ao coquetel antirretroviral dos pacientes com HIV foi a base que permitiu a formulação da política do medicamento genérico. E o segundo legado colossal, estrutural, que nós não sabemos, mas que é preciso divulgar em favor do SUS, é que o coquetel antirretroviral reduz carga viral. E, ao reduzir carga viral, opera como se fosse uma vacinação coletiva.
Os índices de contaminação por HIV no Brasil caíram muito, exatamente porque oferecemos para todos os pacientes com HIV, diminuindo a transmissibilidade da doença. A África do Sul, que não adotou a mesma política pública, tem algo em torno de 25% da sua população contaminada. Esses são dados do professor Gonçalo Vecina, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, e que, se a gente, mutatis mutandis, adotasse no Brasil, seria imaginar algo em torno de 50 milhões de brasileiros com possível risco de contaminação por AIDS. Vocês têm noção do que é possível dialogarmos controle e advocacia para incorporar de forma muito mais estratégica e inteligente o debate do controle de políticas públicas, da disputa do que é reserva do possível, de como ler o artigo 74, eu não estou nem falando de norma nova, é dispositivo originário da Constituição de 88. Quais são as prioridades? E como o orçamento público vai fazer face a ela? Começar a obra nova se não resguardou custeio para as obras em andamento. Nem para a manutenção do patrimônio público, e ponte cai, viaduto cai, escolas com teto caindo, conceder renúncia fiscal por prazo indeterminado, comprar kit de robótica, lousa digital para a escola que não tem nem acesso à internet, nem água tratada. Eu estou falando de um básico esforço de a gente cumprir o artigo 74 da Constituição, controle interno, em que a advocacia, seja ela pública ou privada, porque a assessoria privada também tem uma instância de controle interno, tem um papel estratégico, um papel definidor, inclusive na retomada da série histórica das demandas que responderam anteriormente. Para usar a inteligência artificial nesse contexto de um controle dialógico, de um controle propositivo, a gente precisa resgatar exatamente o que o município, o que o Estado, o que o ente político respondeu nos últimos anos e sugerir a incorporação na política pública na próxima etapa do planejamento. A figura dos programas de duração continuada, do PPA, é para esse tipo de escopo, para esse tipo de diálogo. Se não é possível afirmar mais genericamente reserva do possível, não cola mais no judiciário, vamos sofisticar o nosso papel. Vamos sofisticar esse diálogo do controle interno conosco no controle externo. A noção de efetividade da gestão municipal, que é o índice que o TCE monitora, que depois se espraiou para todo o Brasil, nos traz essa dimensão de acompanhar a série histórica das políticas públicas, de avaliar a educação, saúde, tecnologia da informação, meio ambiente, a dimensão fiscal. O que a gente quer é, efetivamente, essa prova da boa-fé objetiva do prefeito, do gestor, do secretário de saúde, do secretário de educação, na medida em que ele, cumprindo o planejamento, ou motivando porque não cumpriu o planejamento, ele dá consecução ao parágrafo 10 do artigo 65 da Constituição. Não é tolher a discricionariedade do gestor. Nós, o controle, não desejamos dizer o que deve ser feito. Apenas quem cumpra as leis de planejamento orçamentário e setorial. Chegar como chegamos, no 10º ano de vigência, agora 11º ano de vigência, do planejamento educacional, e mais de 90% das metas descumpridas, quando isso volta no controle, num debate de improbidade, num debate do exame das contas anuais, numa apreciação de um contrato, isso volta com peso. Qual é o lastro da motivação do gestor para mostrar sua boa-fé? O que eu trago hoje para debate, até para não me exceder no tempo e permitir o diálogo com as perguntas que vocês farão, até porque essa intervenção inicial era apenas efetivamente para sugerir uma linha argumentativa, é que a gente pare de polarizar uns com os outros de forma contenciosa a priori. Essa não é uma mesa de ciladas. Essa é uma mesa de discussão das nossas prioridades, de como a gente pode formular políticas públicas em prol da sociedade, em prol do cidadão, e a advocacia cumprir esse papel estratégico, de incorporar na próxima etapa do planejamento o que os apontamentos do controle interno, externo, judicial e social trouxeram na etapa anterior. Se a advocacia traz essa dimensão de diagnóstico de vazio existencial do que não foi suficientemente atendido, as ressalvas que os tribunais de contas apontam, as recomendações, os passivos judicializados, aquilo que também o controle social suscita, isso pode e deve ser incorporado na próxima etapa de planejamento. Até porque, repito, e com isso encerro, controle bom é o que retroalimenta o planejamento. A gente chegar em 2025 repetindo escândalo de orçamento secreto, que, na verdade, remonta aos anões do orçamento da década de 90,
É um pouco a linha da música que Cazuza cantava com Arnaldo Pires Brandão. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. E quem não aprende com os seus erros e não internaliza esse processo reflexivo, efetivamente está condenado a ter esse cenário de captura do dinheiro público, apenas para fins privados. E tanta desigualdade. Obrigada mais uma vez. Obrigado, professora Hélida, trazendo várias já reflexões importantes. Pena que não dá para fazer o comentário já na sequência, temos de seguir, né? Mas acho que o Brasil pode muito bem sintetizado como um museu de grandes novidades, né? Muitas vezes essa é a nossa realidade, né? E a gente parece ou está andando em círculos. E muito obrigado por ter cumprido o tempo, né? Nem houve a necessidade do moderador de, nessa primeira rodada, fazer isso. Passamos agora, então, sem mais delongas, ao professor... Só brincando, eu não quero é que seja contingenciado o tempo, é melhor cumprir para não ter contingenciamento. Não, vamos, exatamente, sem contingenciamento. Passamos, então, para que não haja esse contingenciamento para os demais também, ao professor Odilon Oliveira, por favor. Muito obrigado, doutor Luiz Guilherme, é um prazer estar aqui nessa mesa com você, com a querida amiga Hélida, com o Yásser, e é uma alegria estar aqui, a convite do Idazan, a quem muito agradeço e parabenizo pela brilhante organização e pelo brilhante evento que todos estamos tendo. Eu achei interessante duas observações que a Hélida fez logo no início, uma sobre o título do painel, Ciladas, e outra sobre a metáfora do cachorro. E, enquanto você falava, eu estava olhando a disposição nossa e pensando, nossa, que linguagem simbólica forte, né? O controle se une aqui, eu e você, né? E aí os dois advogados ali, quer dizer, veja que, né, há uma preocupação inconsciente, né? Pois, está vendo só? Pois é, muito bem. Bom, pessoal, é uma outra perspectiva. Muito bem. Dado o título do painel, que menciona robôs, eu acho importante a gente fazer primeiro uma distinção entre robôs de um lado e inteligência artificial de outro. São coisas distintas. O robô é um programa, vamos dizer assim, com uma alta capacidade de processamento de dados e de informações. A inteligência artificial, principalmente a generativa, é totalmente diferente. Ela cria em cima daquilo que nós vamos apresentando para ela. Então, são coisas distintas. Feita essa rápida distinção, eu vou mencionar a experiência do Tribunal de Contas da União, que é onde eu trabalho, no uso tanto de um quanto de outro. E eu vou começar mencionando o uso dos robôs nas fases de planejamento e investigação e apuração dos fatos. E depois eu menciono o uso de robôs e IA na fase de instrução processual e de julgamento. Então, começando aqui pela fase de planejamento e a de investigação, de apuração dos fatos. O que nós temos lá no tribunal? Bom, tem o robô, o mais famoso de todos, que é a Alice, e eu acho assim, lamentável essa coisa de ficar botando nome de gente para robô, entendeu? Quer dizer, um dos robôs que a gente tem é o Sofia, a minha filha do mês se chama Sofia, quer dizer, eu acho isso, eu já falei para o pessoal lá, já falei, para com isso, gente, inventam outra coisa. Enfim, então, o mais famoso que temos é o robô Alice e os seus derivativos, vamos dizer assim, que é Ágata e Karina. Ágata e Karina. Só que a Alice foi descontinuada. É feio falar isso, né? A Alice foi descontinuada. Fica uma coisa meio indelicada, né? Pois é. O tribunal agora está trabalhando num aprimoramento do robô Alice para o Alice 360, mas está lá, quieto no canto, nós não estamos usando o robô Alice, e, na realidade, o tribunal desenvolveu um outro programa que eu tive a grata satisfação de tomar conhecimento, que não colocaram nome nenhum. Qual que é o nome desse negócio? Não, é acompanhamento. Né? Acompanhamento de licitações, de contratos, que eu falei, melhor assim. Ele faz, basicamente, o que
a Alice fazia com uma vantagem, e esse é o motivo pelo qual houve a descontinuidade do robô Alice, que era um número elevadíssimo de falsos positivos. No TCU, a gente tem um problema sério. Nós somos um órgão federal, uma limitação imensa em termos de força de trabalho, diante de um país continental. Então, para nós, os filtros são extremamente importantes. É questão de sobrevivência trabalharmos por critérios de seletividade, com base em risco, materialidade, relevância e oportunidade. Portanto, um falso positivo gerava um trabalho para nós que era uma perda de tempo. Por isso, o Alice foi descontinuado. E agora nós usamos um programa, desenvolvido também pelo próprio tribunal, em que, vamos dizer assim, o tiro é mais certo. A gente vai mais cirurgicamente nas suspeitas. E há um núcleo dentro do tribunal que trabalha só com isso, passa o dia inteiro fazendo rastreamento de editais, de contratos e tal, e quando identifica algum indício de irregularidade, ele, então, encaminha a matéria, ele destaca isso, encaminha a matéria para a unidade técnica competente, que vai avaliar se ali realmente há um indício. E, se assim entender, e pode fazer isso, inclusive, após alguma diligência, solicitando documentos e tal, aí a unidade técnica instaura um processo de representação, no qual a unidade técnica figura como autora dessa representação. Com isso, a gente cria um filtro importante para nós e importante para o jurisdicionado também, para a gente não ficar autuando processo desnecessário. Então, esse programa, quando ele faz o rastreamento, ele faz batimento de cláusulas editalícias, mas ele já faz cruzamento de banco de dados, por exemplo, com o banco de dados das empresas declaradas inidôneas, no caso já de uma licitação em andamento, ou com resultado já divulgado. Então, faz vários cruzamentos. E esse é o segundo instrumento que nós temos, a segunda ferramenta que nós temos é o cruzamento de banco de dados, que eu diria que, cronologicamente, é a primeira ferramenta, e a mais poderosa que nós temos. O TCU, hoje, ele trabalha com a maior base de dados da administração pública, de bancos de dados que precisam ser depurados, filtrados, para daí você poder trabalhar em cima deles, fazer cruzamento e extrair informações. Isso dá muito trabalho. O tribunal hoje tem a maior base de dados, tanto que tem compartilhado com tribunais de contas, com o Ministério Público Federal, enfim, com vários órgãos de controle. E é graças a esse cruzamento de banco de dados que o tribunal descobriu, por exemplo, já vai muito tempo, no exemplo que eu vou dar, tem talvez uns 10, 15 anos, não sei, que ele descobriu, entre outros tantos trabalhos decorrentes de cruzamento de banco de dados, que proprietários de carro de luxo eram beneficiários do Bolsa Família, a partir de cruzamento de banco de dados. Então, essa é a ferramenta talvez mais poderosa que temos lá no TCU. Bom, em termos de fiscalização de obras públicas, nós usamos também, já há um bom tempo, temos já processos julgados de 2015, portanto, há 10 anos, nos quais usamos o georreferenciamento para fazermos fiscalização de obras públicas, que, dada a extensão territorial do Brasil, isso é extremamente importante para podermos fazer uma boa fiscalização. E agora, este ano, o tribunal começou um processo de contratação de drones, para serem usados drones na fiscalização de obras públicas. Veja que tudo isso que eu disse está na fase de planejamento ou na fase de investigação, apuração dos fatos, e, obviamente, aquilo que é identificado por um desses robôs ou por esse cruzamento, isso vai ser submetido a um auditor, a um ser humano que vai fazer a análise. Tá certo? Vamos lá. Passando para a fase seguinte, instrução processual. Então, suponha, já temos um processo instaurado e está lá, agora o auditor vai analisar aquele processo e ele vai instruir. Um exemplo que nós temos também muito importante é o chamado ETCE. O ETCE é um programa de instrução assistida com dupla face. Uma face fora do tribunal e outra dentro. Por quê? Por conta das chamadas tomadas de contas especiais.
Esse processo, tomada de contas especial, é o processo que, segundo a lei, deve ser usado quando o tribunal quiser condenar alguém à reparação de um dano ao erário. Não pode condenar a reparação de dano numa representação, numa denúncia. Teria que converter em tomada de contas especial. Pode multar, mas não condenar a reparação de dano. As tomadas de contas especiais representam, historicamente, 40% do estoque de processos do tribunal. Deste volume todo de tomadas, o que é muita coisa, deste volume todo de tomadas de contas especiais, 98% delas são instauradas não por nós, mas pelos nossos jurisdicionados, principalmente os órgãos repassadores de transferências voluntárias. FNDE, FUNASA, ministérios, esse tipo de coisa. Eles instauram a tomada de conta especial quando a prestação de contas desse recurso de transferência voluntária não foi aprovada, ou quando não houve a prestação de contas, no caso de omissão, dever de prestar contas, encaminham para nós. Qual era um problema que tínhamos? A qualidade desse processo chegava para nós muito ruim. E, às vezes, chegava 2, 3 anos. A gente tinha que começar do zero, muito difícil, um custo muito alto para nós, muito alto para quem está envolvido. Então, a ideia foi, vamos criar um sistema que sirva não só para os nossos auditores melhorarem a qualidade das instruções, mas para que o analista lá do órgão jurisdicionado também faça o trabalho com um subsídio para que esse processo já chegue aqui mais arredondado. Como é que funciona o ETCE? O ETCE é um indutor de comportamento. Ele na tela, ele aparece como se fosse um formulário a ser preenchido, com campos. Na hora que o sujeito, por exemplo, ele fala, entendo que o fulano de tal deve ser responsabilizado pelo dano tal, o sistema, por exemplo, ele abre uma caixa de diálogo. Qual é o nexo de causalidade que você está identificando entre a conduta e o dano? Aí, vamos supor, o sujeito responde alguma coisa. Aí, o programa. Qual é a prova que consta dos autos que embasa a sua fundamentação, para ele indicar a página? Então, assim, ele vai fechando ali o caminho que é para o sujeito, né, não se desviar e não esquecer do que ele precisa provar nos autos para sustentar. Isso vale tanto para o jurisdicionado, quanto, depois, na face interna desse programa, os nossos auditores também usam a instrução assistida. Esse programa, eu estou resumindo bastante, por conta do tempo, ele oferece, na face interna, parágrafos padrão para alegações reiteradas de incompetência do tribunal, por exemplo, enfim, o dever de prestar contas não é meu, é do município, coisas nesse sentido. Mas tem essa principal função. Tem um outro robô, que eu mencionei aqui o nome dele, que é o Sofia, que também a gente vê, né, ele sendo muito comentado. Na realidade, é um robô muito pouco usado. O Sofia, seria para fazer um batimento já da instrução do parecer elaborado, só para ver se tem algum erro, alguma incoerência. Mas, na realidade, assim, eu estou acompanhando o Congresso, felizmente, estou tendo condições de acompanhar desde o início, e já vi se falar muito aqui, talvez a gente esteja precisando realinhar expectativas. Eu acho que as coisas não estão tão avançadas quanto parece. O robô Sofia, ele não funciona muito bem. A verdade é essa, tá certo? Ele não ajuda muito. Então, assim, pouca gente usa, tá certo? Pouca gente usa. Bom, e temos um outro. Aí agora, veja, tudo que eu falei até agora é de robô, pessoal. Agora eu vou falar de IA. Tem uma hipótese em que o tribunal está usando IA. É em relação às denúncias. Se eu tiver extrapolado, por favor, pode. Então eu vou acelerar. Nos processos de denúncias e representações. Principalmente as representações, hoje no TCU, são um problema. Por quê? As empresas licitantes, já há vários anos, descobriram que é muito mais barato, muito mais fácil, muito mais seguro entrar com uma representação no Tribunal de Contas do que ir para o Poder Judiciário brigar. Lá vai ter que pagar custas, vai demorar, esse tipo de coisa. Consequência disso, o número de representações que a gente recebe é imenso, e não temos controle desta demanda. Então, mais uma vez, dentro da estratégia de impor filtros, nós temos uma IA que faz um filtro de admissibilidade. Para vocês terem uma ideia, 90% das representações protocoladas no TCU são julgadas improcedentes.
70% dos pedidos de medida cautelar em representações são julgadas improcedentes. É muita coisa. Certo? Então, essa aí ela faz um filtro da admissibilidade e ela ainda faz uma análise superficial do mérito, com o risco de errar favoravelmente ao representado, porque ela se limita muito ao que disse o representante, apenas. Por isso que depois isso é submetido a um auditor. Certo? Então, basicamente isso. Deu meu tempo? Então, eu vou deixar, se der tempo, eu falo mais um pouquinho depois. Mas, em termos de ferramentas, pessoal, é isso. Ok? Muito obrigado. Gente, bom dia. Vou começar, antes de agradecer, etc., vou começar só falando do nosso quinto componente aqui no palco hoje, que é nosso amigo aqui que está fazendo a tradução, que eu estou achando maravilhoso. Realmente eu não sei como é que está fazendo o trabalho dele aqui, porque até palavras como inidoneidade eu olhei uma hora aqui para ver, e não sei se... E ele conseguiu, traduziu. Então, parabéns pelo trabalho. E o professor Gabriel me pergunta, e não é nem robô nem IA, né? Nem robô nem IA. Nem robô exatamente. nem IA. Mas muito obrigado pelo convite aqui de Dação, Rafael, professor Pimenta. É um prazer estar aqui com vocês hoje, até porque vejo amigos que eu não vejo sempre, família até eu encontrei aqui também, que eu não encontro sempre. Então, Luiz, Odilon, Hélida, muito prazer, muito feliz de estar aqui com vocês. Eu tinha pensado no que falar aqui para vocês hoje, porque, para quem não sabe, por que eu estou numa mesa de tribunais de conta, eu suponho. Para quem não sabe, eu faço parte de um projeto da FGV Direito de São Paulo, da Sociedade Brasileira de Direito Público, que chama Observatório do TCU. Todo mundo acha que nós e o Odilon, a gente briga muito, mas é mentira, todo mundo se dá super bem, a gente gosta muito do outro. E a gente analisa muitas decisões e muitos comportamentos, sobretudo do Tribunal de Contas da União. Aí já tem bastante tempo, acho que tem 8 anos já que a gente está envolvido no projeto. E a partir disso a gente consegue, enfim, analisar, pensar, trocar ideias também com TCU, TCEs, às vezes TCMs também, sobre, enfim, a realidade do controle público. E aí, inteligência artificial e robôs, claro, eu já tinha ouvido falar, né? A gente, em julgados do TCU, essa expressão aparece, inclusive o Tribunal para quem não sabe, o Tribunal de Contas da União. Eu vou falar sempre do Tribunal de Contas da União, porque é o meu principal parâmetro de referência, e também a gente sabe que TCU muitas vezes vira um parâmetro de referência também para os tribunais de contas de estados, né, os tribunais de contas. Então, vocês me perdoem, não é uma preferência pessoal, é só porque é a minha realidade. O TCU ele tem sido bastante... muito ativo e positivamente, eu digo isso, na indução da administração pública federal para a adoção de inteligências artificiais. Então, você tem, para melhorar, obviamente, a qualidade da decisão do gestor, a tomada de decisão. Então, você já tem muitos acórdãos hoje do Tribunal de Contas da União que ele analisa a utilização, a falta de utilização, a boa utilização de inteligência artificial e robôs pela administração pública. E tem sido bastante útil para a administração federal esse tipo de análise que o TCU faz. Inclusive, algumas das ferramentas que o próprio TCU tem, hoje vocês têm uma ferramenta lá chamada Chat TCU, é isso, né? Que hoje eu não gostou muito, pelo jeito. Por exemplo, o que é o Chat TCU, por exemplo? Funciona como um Chat GPT para a gente, só que ele é contratado, ele é específico do TCU, e a gente sabe que o TCU agora já cede, inclusive, para a administração federal a fonte. Então, outros órgãos e entidades da administração pública podem adotar também, né, claro que vão personalizar a interface e a memória, a lógica, para a sua realidade, mas o TCU tem tem oferecido essa possibilidade. Eu disse assim, gente, eu vou subir lá para falar com o pessoal, e aí eu tenho que entender melhor como vai ser a realidade lá dos tribunais de contas, porque eu não estou lá do lado de dentro, então eu não sei como é que eles estão utilizando no dia a dia. Então, fui falar com os nossos amigos lá eu não falei com você, Odilon, porque eu sabia que a gente já está aqui, eu disse, não vou roubar a fala dele. Então, eu falei com outros amigos nossos lá no TCU e pedi para que me explicassem como que esses robôs e como que a IA está sendo utilizada. A maior parte aqui o Odilon já falou, inclusive os nomes dos robôs eu achei maravilhoso, porque toda vez que as pessoas com quem eu falei começavam a falar, eu disse assim, gente, parece que estão formando uma girl band lá no TCU, assim, é a Sofia, a Alice, etc. Mas tem uma que eu achei sensacional, que ainda está em fase de testes, pelo que eu soube, que chama e-controle. O e-controle, o que eu acho que pode ser super bacana do e-controle no futuro?
O e-controle, ele, pela informação que eu tive, ele ainda está em fase de testes para realizar alguns tipos de auditoria internas lá no TCU e para algumas unidades técnicas específicas. Então, você tem, para quem não sabe, dentro do tribunal, unidades técnicas temáticas que vão receber casos para analisar de acordo com os temas designados a elas. Então, você tem, por exemplo, de logística, você tem de empresas estatais, etc. E algumas delas já teriam começado a utilizar. E o que estaria sendo positivo, né? Quando não estou lá, não sei falar, mas foi a informação que chegou para mim. Que você consegue, de alguma maneira, a partir dessa inteligência artificial do e-controle, padronizar, em alguma medida, a auditoria, a fiscalização. Porque um dos problemas que pode acontecer na fiscalização é você ter, de acordo com a unidade técnica, ou às vezes de acordo até com o auditor, um método diferente de você auditar, e às vezes casos muito semelhantes. Então, essa novidade, um dos benefícios, além de outros benefícios de precisão, de equalização, né, de decisões, seria também você dar métodos mais uniformes, né, e mais específicos para que os auditores consigam fazer o seu trabalho. Então, isso me chamou bastante atenção. Tá? E aí eu comecei a pensar, como é que já que a gente está aqui num painel de direito administrativo sancionador, então, como que isso, eventualmente, pode colaborar, contribuir para o tema da sanção? Eu acho que um dos principais problemas que nós nos deparamos hoje, aí eu acho que tanto do lado de quem está no controle, quanto também quem está ajudando alguém que está com sendo representado, ou, enfim, um advogado mesmo, é a questão da dosimetria da sanção. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande, aí não só em tribunais de contas, eu acho que a administração pública, de uma maneira geral, a gente tem uma dificuldade muito grande, e judiciário também, da gente conseguir fazer, aplicar sanções, fazer uma dosimetria da pena, então um cálculo de pena, de uma maneira razoável, com alguma previsibilidade, com algum tipo de padronização em casos iguais, ou muito semelhantes, pelo menos. Isso sempre foi uma dificuldade, continua sendo uma dificuldade. A gente já vê um esforço muito maior dos órgãos e entidades que aplicam sanções em tentar criar algum tipo de método, mas é muito difícil. É muito difícil, acaba tendo um grau de subjetividade grande, eu acho que é normal que tenha mesmo. Mas o que a gente conseguir tentar equalizar e chegar em algum tipo de previsibilidade nessa dosimetria é ótimo, eu acho, pelo menos, que seria ótimo. Então, a gente consegue olhar para judiciário, consegue olhar para tribunais de contas, e às vezes é interessante, hoje menos, tá? Acho que essa preocupação está muito clara na cabeça, tanto de juízes quanto de ministros, conselheiros de tribunais de contas, que é você tentar, para casos semelhantes, você trazer algum tipo de parâmetro ali para aplicação de sanção, mas há anos atrás você tinha, e hoje talvez ainda tenha também, mas assim, há anos atrás acontecia muito mais de você ter, às vezes, numa mesma sanção, numa mesma sessão, casos semelhantes, às vezes, se você colocar um do lado do outro, às vezes até um mais grave do que o outro, e aí haver algum tipo de distorção no cálculo da pena, você ter, no final das contas, uma conduta que não nos pareça tão grave assim, sendo penalizada de uma maneira mais forte do que uma outra de um outro caso, ou então casos muito semelhantes também, que foram aplicadas a mesma sanção, a idoneidade, a multa, por exemplo, e no final das contas foi um peso diferente que foi dado na sanção. Hoje menos, tá? Inclusive, puxando para o TCU, que é onde eu estudo, o que eu estudo mais, né? Você vê nas decisões, nos acordos do tribunal, principalmente ali depois de 2018, da reforma da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, tem lá o artigo 22, que traz algum tipo de previsão e exigência de aplicação na aplicação de sanção de dosimetria, você vê o TCU fazendo um esforço realmente ali nos votos para dizer como é que ele chegou num resultado final numa aplicação de sanção. Mas tem todas as dificuldades, né, como a gente já falou, desse trabalho. Uma inteligência artificial, um robô que seja, eu acho que pode vir, nesse contexto aí, a ajudar de duas maneiras. Tá? Primeira, enquanto nós não temos esse método estabelecido,
quando você tem uma inteligência armazenando dados sobre muitos casos, você consegue, eventualmente, para um caso que você está decidindo ali, que aquela inteligência te ajude a dizer, olha, anteriormente, isso já foi decidido dessa maneira, a sanção foi aplicada dessa maneira, esses foram os fatos que pesaram a favor, que pesaram contra, e isso te ajuda, né, você auditor que está aplicando a sanção ali, a chegar num resultado. Então, enquanto não temos um método, a inteligência eu acho que pode servir dessa maneira. Uma outra forma também é depois para o próprio desenvolvimento do método, porque você vai ter ali um dispositivo que vai armazenar uma quantidade de informações muito grande, vai conseguir te dar um parâmetro muito grande com base na sua atuação anterior, e que, a partir daquilo ali, você tem um estudo comportamental de como o órgão, a entidade, se desenvolveu no aspecto sancionador nos últimos tempos, e aí você consegue pensar, né, um método, ou algo próximo de método, mas que te dê alguma previsibilidade aí sobre a aplicação de sanção. Claro que eu estou falando isso aqui como advogado, formação jurídica, não tenho formação na TI, então não sei dizer o quão próximo nós poderíamos estar de algo nesse sentido, né, ou se até se é possível. Mas, enfim, eu acho que há algo aí na inteligência artificial, acho que vai trazer, que vai nos ajudar a ter uma aplicação de sanção mais, talvez, previsível e com maior segurança jurídica. Uma última coisa que eu queria falar também aqui, para dar espaço para as perguntas, a gente fala muito de sanção, mas tem uma outra coisa que acontece também aqui em tribunais de contas, que é a imputação de débito, que a gente falou há pouco, que não é sanção, juridicamente falando não é sanção, mas tem esse efeito também de você criar uma obrigação para a pessoa ali que está recebendo, né, algum tipo de determinação do tribunal. Essa mesma técnica também, por mais que eu esteja falando num contexto de sanção, poderia ser aplicada também para a imputação de débito. Então, você ter métodos, ou pelo menos algum tipo de conhecimento para te dar mais previsibilidade, aí, baseado em uma jurisprudência anterior, para poder concluir e calcular se houve, de fato, a conduta que pode ter causado dano ao erário, e depois, quanto foi esse dano, quanto ele precisa ser restituído. Acho que tem muita coisa que a gente pode falar de inteligência artificial, mas, para eu ficar aqui no ciladas de direito sancionador, essas são as minhas colocações, então, vamos ver o que mais tem de perguntas aí para a gente conversar. Senhor, muito obrigado. Dentro do tempo também, está ótimo. Mais uma vez, já fiz anotações. Eu só vou pedir até para a plateia a gentileza de eu inverter um pouquinho aqui a pauta, que como eu acredito que, a plateia ficou curiosa a respeito de como a IA tem sido aplicada especificamente no âmbito do TCU, que na primeira apresentação não houve tempo. Então, quebrando um pouquinho aqui o roteiro que até nós tínhamos conversado, né, professor? Estamos aqui mudando um pouco, sem contingenciar o tempo para isso. Professor João, se quiser pôr para nós um pouquinho, só para como complemento dessa primeira rodada, e aí depois, se alguém já quiser se inscrever, fazer alguma coisa, está ótimo, maravilha. Aí, se der tempo, eu faço as minhas, mas vamos prestigiar, por óbvio, a plateia para isso. Só para nos esclarecer, por gentileza, que eu acho que aí complementa bem essa primeira rodada de, vamos dizer assim, apresentação. Pela sua fala, não dá para dizer do estado da arte, do estado do momento, né? Que ainda não chegamos no estado da arte em relação a isso. Por gentileza. Está ótimo, muito obrigado. Nós usamos pouco IA, nós usamos muito robô, usamos muito cruzamento de bancos de dados, mas usamos pouco IA. IA está sendo usada hoje, basicamente, nesses processos de representação, para fazer o filtro de admissibilidade e fazer uma instrução preliminar de mérito, mas ainda é bem preliminar mesmo, porque depois o auditor vai olhar direitinho, vai pesquisar na jurisprudência, tal, e é, inclusive, um procedimento que corre o risco de deixar passar alguma coisa, e não de dizer que está errado, que está certo. O risco que a gente tem hoje é esse. Nos gabinetes dos ministros, não há uma posição institucional, vai muito de cada pessoa, na verdade, de cada assessor de ministro. E, digo para vocês, 90% hoje não usam. E os 10% que usam naqueles casos muito básicos, gestor omisso no dever de prestar contas de recursos repassados mediante convênio e que, quando citado, é revel ainda. Assim,
jurisprudência pacífica, não tem complexidades nesse processo, joga lá, a IA vai, faz uma minuta ali de relatório, faz uma minuta de voto, mas aquilo tudo já está consolidado na jurisprudência, né? Na realidade, pessoal, o chat TCU, eu fiz aquela brincadeira ali, na realidade, a gente tem um uso limitado, mas muito importante do chat TCU para questões sigilosas. Tudo que estiver protegido por sigilo, a gente não joga em nenhum IA. Aí vai para o chat TCU. Mas, na realidade, assim, o principal uso que nós fazemos, principalmente dos robôs até, também um pouco da IA, e aí indo um pouco para a sua preocupação, Yasser, é na fase de investigação dos fatos. Porque eu acho que qualquer processo de responsabilização, seja ele administrativo, civil, penal, ele é dependente da fase inicial. De uma má acusação não surge uma boa condenação. E não surge boa acusação, de uma má acusação não surge um bom julgamento. Acho que eu falei alguma coisa errada aí. E de uma má apuração, de uma má investigação dos fatos, não há como surgir uma boa acusação. Portanto, a investigação ela pode determinar, com certeza, o fracasso de um processo. Não garante o sucesso, uma boa investigação, mas certamente garante o fracasso, uma má investigação. IA e robô, essa é a minha perspectiva, são instrumentos poderosíssimos, e a gente está usando muito robô e cruzamento já há mais de 10 anos, para esta fase, porque isso dilui uma série de controvérsias processuais, inclusive quanto à quantificação do dano. Imaginem obras públicas, por exemplo, é uma dificuldade, depois que tampa o buraco, discutir qual o material que foi usado. Por exemplo, com georreferenciamento, e agora, a partir do uso dos drones, essa é uma questão mais... vai ser menos difícil para identificarmos se houve alguma incompatibilidade entre o executado com o programado, em termos de cronograma, em termos de materiais, e depois, se for o caso, para a quantificação do dano. Eu acho que essa, a meu ver, pelo menos por hora, o que eu consigo vislumbrar é isso, em termos de potencialidades. Muito obrigado. Está ótimo, está excelente o ponto. O panelista pediu a palavra, quem é o moderador para falar não, né? Por favor. Obrigado. Luiz, peguei a palavra dele, estava já com o microfone na boca, mas é que o Odilon estava falando aqui e eu lembrei uma coisa. As pessoas também, de uma maneira geral, acho que é uma crítica que a gente escuta bastante, que é meio que um receio da IA dominar, e aí você não teria mais absolutamente, ou pouquíssimas pessoas físicas ali atrás da mesa, e teria só uma grande máquina fazendo investigações, etc, etc, e aí os erros que a máquina pode ter. Eu acho que essa experiência do TCU, acho que é interessante, e na administração de uma maneira geral, né, mas especificamente no TCU, é interessante por algumas coisas. A responsabilidade, no final das contas, pela decisão, continua sendo do auditor, né, da pessoa, ou, enfim, do agente público ali que toma a decisão, seja ela qual for no curso de um processo. Então, talvez também essa reticência, às vezes, de usar a inteligência artificial, seja também porque, bom, pode ter milhões de razões, né, mas uma delas pode ser, no final das contas, eu continuo também responsável aqui, então é melhor eu mesmo fazer da forma como eu já sei fazer e eu me garanto. Sou negativo agora, como eu estou falando aqui, mas não é, eu estou falando de uma maneira positiva, que é assim, esse receio que, às vezes, as pessoas têm de inteligência artificial, eu acho que a gente tem que ter consciência de que ela não exime o tomador de decisão, o agente público, de uma responsabilidade. Então, assim, claro, pode acontecer de alguém tomar uma decisão sem olhar o que a inteligência fez e só mandar para frente ali para o próximo passo. Mas, assim, talvez fosse a mesma pessoa que não revisaria um trabalho, que não leria ela própria o que foi elaborado. Então, eu não acho que o elemento perigoso aqui, numa situação dessa, seja propriamente a inteligência artificial. Então, só para a gente ter esse... eu gosto de ter isso em mente, pelo menos, porque esse é um receio que sempre aparece nesse debate. Obrigado, professor Yasser. Acho que é importante, nesse ponto, lembrar, né, a IA, e aqui especificamente pensando na IA, é um excelente assessor, mas não pode ser de forma nenhuma o gestor, o auditor, o responsável, ponto final. Antes de passar para a plateia, que já tem uma, vou só pedir para a professora Hélida apresentar alguns comentários breves, que eu estou muito preocupado com o horário, mas como já nos comprometemos com isso, em relação ao que os dois colegas disseram na sequência, por gentileza. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo também tem usado processos de automação, de análise, inclusive com inteligência artificial.
E uma perspectiva relevante, obviamente, é essa cautela. Cautela com dados sigilosos, cautela em relação ao alcance do que a gente pode ou não suscitar, e, sobretudo, a perspectiva preventiva. Os alertas automáticos da Lei de Responsabilidade Fiscal estão, efetivamente, cada vez mais inseridos no sistema Aldesp. A gente consegue avançar muito. E o cruzamento de bancos de dados. Me lembro, em especial, o desafio que nós temos tido, por exemplo, no controle das renúncias fiscais, e agora esse fato a respeito, por exemplo, de um escândalo na Secretaria de Estado de Fazenda, o acompanhamento de evolução patrimonial dos agentes públicos, com cruzamento de bancos de dados, como o município de São Paulo já fez alguns anos atrás, na sua Controladoria Geral do município, em relação aos fiscais de SSQM e às pressões do mercado imobiliário. Então, nós temos feito um esforço de incorporar nos sistemas de que já dispomos, mas ampliando os dados, e eu só queria reforçar a perspectiva de que os municípios podem e devem usar os dados que nós já disponibilizamos, seja do próprio IEGM, seja em relação ao julgamento das contas de anos anteriores, esses pareceres prévios, para eles próprios também terem essa dimensão estratégica da informação. Ao invés de serem reféns, eu vou falar de novo do viés do ponto de vista dos municípios, é onde, de fato, talvez faça mais falta uma capacitação para a inteligência artificial, para o manejo sofisticado dos dados. Se usam os bancos de dados do Tribunal de Contas, os pareceres prévios anteriores, o IEGM, para fazer um planejamento melhor e não ficar refém de consultorias contábeis, vai ser muito mais fácil defender em juízo depois. Provar, repito, a boa-fé objetiva. Provar a circunstância de que o gestor não merece ser responsabilizado por uma questão historicamente complexa, para trazer essa dificuldade da política pública, para mostrar, do ponto de vista circunstanciado, que não foi este gestor, neste mandato, que deu causa a esse problema. Trazer a série histórica com as próprias fundamentações do Tribunal de Contas ajudaria o gestor a se defender melhor. Bom, estamos já, mais uma vez, apertando. Não houve contingenciamento, professora Hélida, conseguimos falar tranquilo. Eu estou com 2 pessoas inscritas. Mas o tempo é mais precioso do que o dinheiro. Olha só, né? Exatamente. E eu tive recentemente, naquele evento do Fronteiras do Pensamento, o Marcelo Geiser esteve falando exatamente sobre tempo. Então, a senhora falou isso agora, já me lembrou a questão filosófica e etc. Estamos com as 2 perguntas, vou pedir que os 2 colegas façam em conjunto, para que depois a gente possa trazer para os panelistas para falarem. Por favor. Primeiro, eu quero um esclarecimento, professora, e a Alice não vai deixar eu me mentir sozinho. Ciladas é uma abreviação, é um conjunto de inteligências aplicado ao direito administrativo sancionador, né? Não é essa cilada, não, que vocês estão se referindo. Eu não podia perder a piada. Mas, na verdade, o intuito foi criar, assim, explorar, né? Porque há uma tensão, e ela não pode ser negada. Há uma tensão entre o controle externo e os controlados, né? E talvez a resposta mais recente para essa tensão, e que veio para mediá-la, foi a reforma da LINDB, né? Que veio para trazer algum diálogo, e foi muito bom ouvir da professora o diálogo, a necessidade de diálogo, né? Entre o controle interno e os controlados. E aí, ao ensejo disso, eu gostaria de perguntar 2 perguntas a propósito, inclusive do nosso congresso. Nós falamos aqui hoje muito, e ontem também, em regulação responsiva. E como disse o professor Oscar, citando Schopenhauer, eu acho que a gente ainda não chegou nesse lugar comum a respeito desse tema. E como a Bruna teve uma defesa muito consistente hoje, uma crítica muito consistente a respeito do diálogo, para dizer que não há um diálogo organizado, né? E é por isso que eu quero perguntar, como que está o diálogo organizado dentro do Tribunal de Contas? E onde está o DAS dentro do Tribunal de Contas? E aqui eu não pergunto na perspectiva do contraditório da defesa.
Até porque, muitas vezes, o contraditório na sua camada material não é respeitado, só do ponto de vista formal. Onde está o DAS dentro dos tribunais de contas? Como o Tribunal de Contas processa os processos sancionatórios, né? Porque o Odilon falou agora do sucesso ou fracasso da fiscalização. O que seria o sucesso ou fracasso de uma fiscalização ou de um processo sancionatório? Bom dia a todos, a todas. É bem curtinha a pergunta, partindo de uma fala do Odilon, e aproveitando também o que os outros falaram. O Odilon trouxe essa questão de que, eventualmente, as ferramentas são desenvolvidas, implantadas e não utilizadas no âmbito do TCU, ou não, talvez, utilizadas com muita frequência, ou, eventualmente, são deixadas de lado. A minha questão é saber um pouco de cada um de vocês, se o gestor municipal, estadual, se arriscar um pouco mais na inovação na gestão pública e fizer o investimento numa ferramenta, seja um robô, seja uma IA, e, eventualmente, essa ferramenta se mostrar com o tempo não muito efetiva, qual será a leitura do controle sobre esta aquisição, sobre este investimento? Pensando aqui como provocação mesmo, né, que a situação pode se colocar, né, para os municípios, e os municípios, acho que a professora Hélida sabe bem, compram muito mal soluções de TI, assim, pessimamente, não tem governança em TI, que é um desafio enorme para estados também, mas para os municípios muito mais. Então, eu queria ouvi-los especificamente sobre isso. Obrigado. Eu sou forçada a concordar que a gente ainda está numa etapa de grande margem de discricionariedade de cada conselheiro. Se adota ou não a inteligência artificial, se aplica algum parâmetro objetivo de dosimetria, a gente vai ter que fazer um esforço pedagógico de trazer esse tema, inclusive numa perspectiva de um devido processo. Mais claro, mais objetivo. É claro que a fiscalização faz, né, os auditores, a gente tem um esforço na base da instrução, mas que, quando chega efetivamente na fase de aplicar uma sanção, quando chega efetivamente na instância decisória, há um gap, há uma ausência aí de uma clareza dessas balizas. Mas há um esforço, por outro lado, de fazer ciclo, aqui no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, mais uma vez, de onde eu posso dar um exemplo mais aplicado. Há um esforço de fazer cursos, ciclos de capacitação periódica para os gestores. A figura dos alertas tem essa dimensão preventiva, e ela está prevista no artigo 59, parágrafo 1º da LRF. Há um esforço de aproximação em primeiro ano de mandato, sobretudo, de novo, dos gestores municipais. Os gestores estaduais já têm uma espécie de estrutura mais robusta, que suporta, evidentemente, as transições de mandato. Mas, no nível local, é terra arrasada. Eu vou te dar um exemplo no âmbito da Secretaria de Saúde, onde também a gente tem vários impasses. Eu estive, em junho, no congresso do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. Os prefeitos tomaram posse em 1º de janeiro. Em junho, já haviam sido trocados os secretários municipais de saúde em cerca de 1.000 municípios. Você veja, 20% do universo já havia sido trocado em 6 meses. Isso gera uma perda da memória do serviço, isso gera uma descontinuidade da política pública, que depois, no médio prazo, volta em ação de improbidade, volta em processo de responsabilização na esfera do Tribunal de Contas, emissão de parecer prévio desfavorável. Então, tem gargalos crônicos que não só estão na nossa esfera. Por isso, o fortalecimento do controle interno e esse diálogo respeitoso tem que ser construído de lado a lado. Eu sugiro, de fato, aproveitar o mote, e aqui é essa a perspectiva que trago como proposta de curto prazo, do plano plurianual, do projeto de envio, né, o projeto de lei que vai ser enviado agora, do plano plurianual. É um ponto de partida. A origem da corrupção não está no contrato superfaturado. A origem da corrupção não está na licitação fraudulenta, está na fragilidade do planejamento. Sociedade que não planeja aceita qualquer resultado. E o caos nas contas públicas, a dificuldade de implementar aquilo que a sociedade tanto anseia, essa disputa polarizada que a outra mesa também suscitava, decorre dessa fragilidade de concepção do médio prazo. Estamos aprisionados ao curto prazo. Cada qual quer apenas o seu interesse no curto prazo, a gente não projeta nem 4 anos. Desculpa não dar uma resposta muito alvissareira, mas a gente tem que construir um devido processo. Mais claro, mais robusto, menos subjetivo,
não só dentro das instâncias de controle externo, e mesmo judicial. O debate sobre controle de políticas públicas é muito suscetível ao voluntarismo do decisor de ocasião. Professor Odilon, por gentileza. Muito obrigado, professor Hélio. Rafael, muito obrigado pela sua pergunta, porque isso dá uma oportunidade para a gente fazer algumas considerações. Primeiro, talvez, esclarecer um pouquinho melhor o que eu quis dizer com o fato de a fase de investigação ser determinante para o fracasso de um processo, embora não garanta o sucesso. E eu vou falar sobre isso, já respondendo a sua pergunta, onde está o DAS, o Direito Administrativo Sancionador, e aqui eu vou falar do TCU, tá certo? E, assim, eu vou tentar contar o mais rápido que eu puder. Qual era uma situação muito comum que acontecia no TCU, ali por volta dos anos 2000, até por volta dos anos 2000. E, nessa época, eu era assessor de ministro, como atualmente voltei a ser. Mas, dentro desse período, fui dirigente aí em várias unidades. Mas eu estava como assessor. E, naquela época, havia algo que acontecia demais. Chegava o processo ao gabinete do ministro com uma proposta de condenação, que não se sustentava, com base nas provas dos autos. Ora, nós que estávamos lá no gabinete tínhamos 3 opções. Primeira, levar o processo a julgamento e condenar aquele sujeito, mesmo com base em instruções processuais inconsistentes. Isso seria uma insanidade. Estaríamos punindo alguém sem ter certeza de que merecia ser punida. Então, não fazíamos isso. Segunda opção, vamos devolver o processo para a unidade técnica para que ela instrua melhor. O problema é que, às vezes, já se passou muito tempo, né? E quanto mais retrabalho você tem, mais trabalho você deixa para trás, né? Então, essa estratégia, muitas vezes, na imensa maioria das vezes, também não é boa. Terceira opção, então eu levo o processo ao julgamento, discordo da unidade técnica e não puno ninguém, correndo o risco de deixar de punir alguém que merecia ser punido e ainda correndo um outro risco, e esse é um risco quase certo, do teu colega lá da unidade técnica virar para você que está no gabinete e falar, pô, chega lá, vocês livram a cara de todo mundo. Como eu dava aula no TCU já naquela época, eu falava para eles, não é bem assim, é porque a sua instrução não está boa. Entendeu? Qual foi a solução? No ano de 2000, o tribunal começou a trabalhar com matrizes, a área de fiscalização. Elaborou uma matriz de planejamento de auditoria, elaborou uma matriz de procedimentos de auditoria e elaborou uma matriz de achados, que é das irregularidades. Eu já dava aula dentro do tribunal e todo mundo já sabia que eu era muito crítico a muitas decisões do tribunal. Inclusive, havia muita discussão. O auditor falava, o tribunal está muito jurídico. Eu dizia, não, o tribunal está pouco jurídico. Porque o direito que se aplica lá fora tem que ser o mesmo que se aplica aqui dentro. Não dá para a gente ficar inventando dialeto. Aí, por conta disso, o sujeito que era o de maior hierarquia na área de fiscalização na época, me procurou e falou, Dilon, por que é que você, né, critica tanto, né, os processos do tribunal? Eu falei, há 2 indicadores fáceis. O primeiro é só a gente ver isso anos 2000, o tanto de ação judicial que a gente perde no judiciário, derrubando as nossas decisões. E segundo, os processos que voltam dos gabinetes para serem reinstruídos. Então, há um problema sério. Aí ele me perguntou assim, como resolver isso daí? Eu falei, aí eu dei essa resposta desse comentário, eu falei, no direito, pau que nasce torto vai morrer torto, a não ser que você refaça tudo. Isso é retrabalho. Então, qual que é a estratégia, a meu ver? O processo tem que nascer corretamente. Lá do auditor, não interessa se ele é engenheiro, se ele é economista, se ele é contador. Ele precisa ter conhecimentos básicos de responsabilização para começar o processo de forma correta, produzir provas, porque a auditoria é a produção de provas, de forma correta, para que esse processo chegue redondo no gabinete, seja com proposta de condenação, seja com proposta de não condenação. Mas essa instrução precisa vir fundamentada. Ele virou para mim e falou assim, dá para você colocar tudo isso na forma de uma matriz? Porque daí a gente faz o joguinho das 4 matrizes, aquelas 3 que eu falei, e aí teríamos uma 4ª, chamada matriz de responsabilização. Eu falei, dá. E eu fiz, no ano de 2001, eu elaborei a matriz de responsabilização totalmente assim, não acreditando que aquele negócio ia pegar.
Em 6 meses, ela foi institucionalizada e passou a ser obrigatória, e está lá até hoje, é obrigatória em todos os processos do tribunal, e a maioria dos tribunais de contas, depois, passou a adotar a matriz de responsabilização. O que diz a matriz de responsabilização? E aqui, pessoal, estou falando de 2001. Pega o direito penal e joga dentro do TCU. Culpabilidade, nexo de causalidade, obviamente, né, com aquela expressão que muita gente não gosta, com matizes e tal, né, enfim, mas dentro daquilo tudo. Então, para nós, o DAS está lá. Eu acho que a LINDB trouxe muitos avanços, mas, particularmente, eu tenho feito um comentário sempre que esse assunto é invocado, porque tem muita gente dentro do próprio Tribunal de Contas, de tribunais de contas, que enaltece o artigo 22 da LINDB. Né? Obstáculos, dificuldades reais do gestor. Eu sempre tenho feito uma observação. Amigo, se você é um agente público que exerce poder sobre terceiros e você esperou chegar à LINDB para fazer isso, ajoelhe e pede perdão pelo tanto de gente que você já condenou injustamente, porque isso está em outras leis há muito tempo. Fazer análise de circunstâncias, né, favoráveis e desfavoráveis. E quem não fazia isso antes, né, e passou a fazer só por conta do artigo 22, alguma coisa estava muito errada. Desculpa, vou só... depois, enfim, mas é o que posso dizer. Tiago, também muito obrigado pela pergunta. Tiago, nós temos várias histórias de fracasso dentro do tribunal, porque é assim que em algum momento se acerta. Eu acabei de mencionar em relação a alguns robôs. Não é que a gente faz e abandona. A gente, na realidade, abandona porque viu que não deu certo. E aí a gente fala, não, então vamos partir para outra. Né? Por isso que a gente está remodelando o Alice. E nós tivemos obra parada. Um dos anexos do tribunal foi paralisado. E ainda tivemos de ouvir da empresa, porque foi culpa da empresa. Eu, na época, era o consultor jurídico do tribunal, e me chamaram e falaram, o que a gente faz? Porque, olha o que a empresa falou. Pediu uma reunião com o tribunal, porque ficou sabendo que a área administrativa do tribunal ia aplicar a sanção de inidoneidade, e falou assim, se vocês me punirem, eu vou para a imprensa dizer que vocês que vivem parando obra de todo mundo, estão com a obra parada. Aí chamaram a consultoria jurídica. Né? Aí me falaram, o que a gente faz? Eu falei, vamos para a imprensa antes deles. Vamos botar no site TCU amanhã. Não tem nada de errado, a gente põe o processo lá e coisa e tal. Então, a gente sabe que as coisas dão errado. Né? E temos inúmeros precedentes de longa data, não são recentes, tem também os recentes, de gestores que tentaram e não deu certo. E não foram punidos por isso. Agora, é claro, o sujeito que pega e usa uma contratação de TI, na realidade, de modo absolutamente contrário, toda uma política de governança de TI, ele faz um contrato para uma coisa e aquilo ali vai criando filhos, né? E ele vai fazendo outras... Isso é ilegalidade. Mas, do seu exemplo, não. Quanto a isso, sem problemas. Eu imagino que você não vai mais passar a palavra para mim. Não vai ser possível. Então, eu vou abusar da sua boa vontade e vou encerrar lendo um negocinho muito rapidinho, não vai dar 1 minuto. Pode cronometrar, tá certo? Sem contingenciamento, já aprendemos aqui na mesa. Muito obrigado, gente. Ninguém está com fome aqui. Para que almoçar todo dia, gente? Que coisa mais... Do outro lado é uma vantagem, não tem o próximo painel que é que está esperando. Né? Olha aí, vamos interpretar. Mas tudo bem, que é uma linguagem corporal forte também, porque toda vez que a colega aparece aqui e fica ali em pé, a gente já sabe, olhando, tem uma pressão violenta. Né? Olhar sancionador. Enfim, pessoal, como é um painel de IA, né, e eu sou péssimo para o campo das artes, né, eu não tenho nenhuma habilidade nem para entender, nem para produzir qualquer arte. Mas, como estamos no painel de IA, eu recorri à nossa amiga IA, né, para encerrar com um pequeno agradecimento. Na realidade, é um cordel que eu pedi para a IA fazer para mim. Tá certo? E que diz o seguinte, em São Paulo brilhou, com grande valor, o Congresso de Direito Sancionador. E Dazan mostrou sua competência, com saber, com respeito e com ciência. Rafael e Alice, deixo aqui o louvor. Deram alma e rumo a esse esplendor. A estrutura foi digna de elogio, sim, senhor. Cada detalhe pensado com muito brio. Os palestrantes, com força e sabedoria, nos brindaram com aulas de maestria. Foi espaço de troca, de aprendizado profundo, que enriqueceu o saber de todo mundo. Ao professor José Roberto, nossa gratidão.
nossa gratidão. Nossa gratidão por plantar essa nobre instituição. O Idazan é farol, é luz, é guia, transformando o direito dia após dia. Seu legado é forte, inspirador, erguendo o saber sancionador. E por minha presença, muito obrigado. Saio desse encontro mais inspirado. Foi um privilégio ter aqui estado num evento tão bem feito e respeitado. Que venham outros com igual fervor, elevando o direito com fé e amor. Muito obrigado. Depois dessa, né? Encerrado, né? Vou concordar, né? Pede para ir alguma coisa rapidinho, professor Yasser, vê se vem alguma coisa aí. Pessoal, uma grande alegria estar aqui. Realmente acho que essa fala do professor Odilon, né, com a ajuda da Yara, não precisava nem ter dito, professor Odilon, não precisava, né? O dever de revelação, contraditório na defesa, podia ter sido depois. Perfeito. Com isso fica encerrado. Muito obrigado, uma boa tarde.